Abram suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos na nossa jornada aqui na carta escrita aos Hebreus. Nessa carta nós vimos um chamado do Senhor para prepararmos caminhos retos para que os nossos pés não vacilem na jornada. E assim, aqui no verso 14, a exortação é: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Alguns pensam que aqui nós temos uma das mais importantes mensagens do Novo Testamento, que apontam para a nossa prática diária, para a nossa vivência cristã. E o texto começa nos desafiando a esforçarmos para viver em paz. Em outra versão é dito: segui a paz com todas. Essa é a primeira exortação. A paz. E o que é a paz? Em primeiro lugar, a gente pode entender a paz como uma qualidade espiritual, que é um dos aspectos que nos são comunicados através do fruto do Espírito. Ter o Espírito Santo em nossas vidas seria o necessário para que a paz funcione aí como resultado disso. Frutificação da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, a paz é parte de um conjunto das virtudes que um crente que possui o Espírito Santo em sua vida vai ter. Isso nos desafia, né? Principalmente em tempos como os nossos, né? Esse tempo de pandemia, esse tempo de muitas dificuldades, e a gente tem que pensar: ora, se o Espírito Santo habita nossas vidas, então que surjam os seus frutos. E nós deixamos de ter razões para incômodos, complicados aí em relação à nossa mente, às nossas emoções. Por quê? Porque a proposta bíblica é que quando o Espírito Santo habita em você, você tem paz. E nós não estamos falando, irmãos, de uma paz que dependa da ausência de conflitos, uma paz que vem apenas quando está tudo bem, porque não é esse tipo de paz que nós temos na promessa, na habitação do Espírito e mesmo na exortação que estamos considerando aqui. Não é ausência de conflito, paz que funcione se tudo estiver bem. É o contrário, é uma paz interior independente das condições que nós estejamos enfrentando. Por isso a gente pode entender que essa paz consiste primeiro numa harmonia entre você e Deus. A base da paz que cada servo de Deus deve existir está na habitação do Espírito Santo. Está em viver dirigido pelo Espírito Santo, em confiar em Deus, em viver conforme a palavra de Deus, em viver com uma esperança muito maior que que o mundo, que as condições exteriores aí possam nos garantir. Nossa paz advém de nosso relacionamento com Deus. E é claro, se há desta paz com Deus, um dos frutos desta paz com Deus será a harmonia que nós vamos ter entre nós, a harmonia na igreja. E essa harmonia vai ser então um subproduto da minha relação com Deus, da paz que advém da minha relação com Deus. Dentro desse aspecto, nós não podemos nos esquecer que a primeira e mais importante significação da igreja para o cristão é que a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, ter paz com Deus implica em ter paz com a igreja, com esta que é parte de Cristo. Há uma união aí maravilhosa, que nem sempre é explicável da perspectiva meramente intelectual, mas Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Ter paz com Deus implica em termos paz entre nós. Essa ideia ela é bastante
utilizada pelo apóstolo Paulo, e lá em 1 Coríntios 12, 27, ele diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós somos membros uns dos outros. Portanto, ela é particularmente um subproduto da harmonia que deve haver entre você e Deus. Não é complicado da gente entender isso. O sentimento contencioso, as brigas, as rixas, as discussões dentro da igreja são prejudiciais a ela. Mas muito mais para os membros mais fracos. No verso anterior, o verso 13, 12, 13, os versos que falam da necessidade de nós prepararmos caminhos retos, fala da necessidade de olharmos para aquele que manqueja. Se a igreja se deixa ter contendas, quem sofre o maior sofrimento são os crentes fracos, os que hesitam, os que são mais propensos a abandonar a Cristo. E aí a gente precisa ter em mente que, principalmente em relação aos iniciantes da fé, um ambiente com alguma ausência de conflito parece ser muito mais seguro, muito mais fácil. Então, se alguém chega à igreja e percebe aquele ambiente complicado e alguém falando mal do outro, e nem sempre as pessoas sendo ordeiras na forma de se relacionar com seus líderes, etc., ele vai dizer: não, esse ambiente aqui não vai me propiciar o crescimento espiritual que eu preciso. E ele então não vai ser edificado. Devido então a esse estado capenga, esse estado inicial da fé, vai parecer melhor que essa pessoa então procure um ambiente onde ela não tenha nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de perseguição. O que pode ser uma questão interessante. Às vezes vai encontrar a ausência dessa perseguição em ambientes que não adoram a Deus com a qualidade devida. Nós precisamos tomar cuidado para que de nossa parte tudo seja feito. Por isso há uma ordem de nós seguirmos a paz. Mas e qual é a nossa participação nesse processo? Porque é muito interessante, e a gente vive dias em que isso precisa ser colocado sempre. Algumas pessoas querem responsabilizar Deus por tudo que acontece em sua vida, porque Deus é que faz, e às vezes até equivocadamente citam textos bíblicos, por exemplo, que diz que Deus é quem opera em nós o querer e o realizar, e a responsabilidade fica para Deus. Mas como é que o próprio texto bíblico aponta essa questão? Pelo menos duas participações são essenciais nesse propósito. A primeira, claro, é a habitação e liderança do Espírito Santo em nossas vidas. Quando a Bíblia diz que Deus é quem opera em nós o querer e o realizar, isto vale. Isso é uma verdade bíblica, com certeza. Mas só vale para aqueles que se deixam ser dirigidos pelo Espírito Santo. Alguém de repente diz assim: eu gostaria de ter muito mais intimidade com Deus. É você e o Espírito Santo que gostariam disso. Mas aí o Espírito Santo coloca no seu coração, tira um tempo para orar, e a sua carne diz assim: não, mas orar é chato, eu prefiro ver televisão, ou eu prefiro fazer qualquer outra coisa. Vem o Espírito Santo e diz assim: procura ajuda, confessa o seu pecado, busca o perdão, se envolva com a obra. E nem sempre a carne gosta disso. Lá em Gálatas capítulo 5 nos é dito que a nossa carne milita contra o Espírito Santo. Alguns querem defender que ali não se trata do Espírito Santo, mas meramente o nosso espírito. O resultado prático é exatamente o mesmo, porque se a carne milita contra o nosso espírito, que é a parte em nós sensível ao mover de Deus, então está igualmente militando contra o Espírito Santo. E aí a pessoa não vai ter o crescimento. Mas quando nós deixamos, então Deus tem de fato a liberdade para operar em nós, e essa habitação e liderança do Espírito Santo vai fazer toda a diferença. Mas o segundo aspecto é o esforço daquele que deu crédito a Deus.
E eu tenho usado a palavra dar crédito a Deus porque ela me parece mais clara do que a gente falar assim, aquele que tem fé, aquele crente. Porque nós, como quem tem fé ou como crentes, tudo isso encerra uma verdade. Precisamos dar crédito ao projeto de Deus. E dar crédito ao projeto de Deus implica em dizer, confio no teu projeto e está aqui a minha vida entregue a ti para tu poder operar o que quiseres. Se não houver entrega de sua vida ao Senhor, me perdoe, irmãos, você não é crente. Você não é crente. Só é crente quem dá crédito a Deus. Quem dá crédito a Jesus Cristo, quem dá crédito à palavra de Deus, esse é crente. Não deu crédito, não é crente. Ah, mas eu sou da igreja. Você é da igreja, mas não é crente, me perdoa. Você não deu crédito. Essa paz individual que se origina da harmonia entre o crente e Deus é algo que advém dessa habitação e liderança do Espírito Santo na vida do crente. Por isso ele é fruto do Espírito. Se você dá crédito a Deus, então você cumpriu as condições para que o Espírito Santo habite em sua vida. E faça brotar em sua vida essa paz maravilhosa. Mas a paz na igreja, irmãos, ou seja, essa paz entre os crentes, é algo que precisa ser cultivada. Algumas coisas na vida são assim. Precisam ser alimentadas, cultivadas, regadas. Ela nunca fará parte da igreja automaticamente, por isso o conselho bíblico, nós precisamos nos esforçar, seguir a paz. É um imperativo. E veja que a palavra do Senhor não passou por qualquer atualização. A gente até tem medo porque algumas pessoas querem fazer uma revisão na Bíblia, né? E na verdade, sempre que surge uma versão nova, e mesmo em relação a todas as versões que nós temos, nós precisamos ser sábios, estudiosos da Bíblia, que leem uma versão, lê na outra, vai lá dar uma olhada num comentário grego, em alguns casos num comentário hebraico, estude para tentar compreender o que o texto realmente quer dizer. Nós não seremos sábios se formos, sim, aplicando de qualquer jeito, né? Os que participam conosco aqui nas quintas-feiras sabem do esforço que a gente faz, né? Às vezes lendo várias versões, para compreender com a mais próxima exatidão possível o texto. Isso é razoável de você entender. A Bíblia foi produzida há mais de 2000 anos. O último livro, na verdade, foi no final do primeiro século, então há quase 2000 anos do último livro. Outros tempos, outras práticas, outros valores. Foi escrita em grego, o último livro, e grego, um grego comum chamado grego koiné, que não é sequer o grego que é usado hoje, por exemplo, na Grécia, o que exige de nós tentar voltar no tempo, compreender o que aquele texto, o que aquele termo significava naquele tempo. Isto exige estudo. O texto então bíblico diz seguir a paz. O verbo grego usado é dioko, que significa perseguir, pressionar, correr após, esforçar-se por. Então está dizendo assim, você quer ter paz? A Bíblia te manda perseguir a paz. Então, vamos pressupor que você queira. Vá atrás, persiga. Dessa paz aqui, essa paz se aplica à vida do casal. Essa paz se aplica à vida da família. Essa paz se aplica à vida da igreja, né, da família espiritual. Essa paz se estende, segundo o texto, apesar de precisar aí de algumas observações que vamos procurar fazer aqui, essa paz se aplica a todos os homens. Nós devemos buscar ter paz. E disto eu já falo então do alcance. Qual é esse alcance dessa paz? O texto diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas.
Significa dizer, todos que de algum modo estão ao seu alcance. É bem verdade que muitos dos nossos problemas vêm das pessoas. As pessoas não são fáceis, eu não sou fácil. Mas você fala assim, é verdade, pastor, o senhor não é fácil mesmo não. Eu poderia dizer, e todos nós poderíamos dizer em relação uns aos outros, você também não é. Porque nós não somos fáceis. Cada um de nós é um mundo. Cada um de nós olha o mundo a partir de nossos olhos, de nossos óculos. Cada um de nós tem uma individualidade tremenda e que, se não tomar cuidado, mesmo entre dois, um casal, o problema fica grave, porque são dois mundos diferentes. Nesse plano, nós temos que perseguir a paz. E não é só a paz com o cônjuge, não é só a paz com a família ou com a igreja, é a paz com todos que pudermos, de algum modo, alcançar. As pessoas nos ferem, as pessoas nos decepcionam, nos perseguem, testam a nossa paciência até o limite. Nós devemos aproveitar esse tempo para aprender a viver em paz com essas pessoas que são complicadas. Lá em Romanos, no capítulo 12, verso 18, o apóstolo Paulo nos estimula, nos ordena, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas todos os esforços devem ser feitos no sentido de mantermos a paz, se houver qualquer possibilidade disso. Nós precisamos ter a paz com todos em tudo que não infrinja nossa relação com Deus. Dito de outro modo, em tudo que não infrinja nossa necessária santificação. Aqui está o limitador da paz, expresso aqui pelo Espírito Santo. A conexão entre a paz e a santidade vai nos mostrar que em um clima de harmonia, nós podemos facilmente desenvolver a santificação dos crentes. Em 2 Coríntios 6, versos 14 e 15, texto que Deus já nos permitiu pensar nele essa semana. Jamais vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Se de algum modo infligir a sua relação com Deus, você não deve então perseguir a paz naquela situação ou com aqueles personagens. O que estamos dizendo é que você não deve, nenhum de nós deve, para manter a paz, aprovar o que Deus não aprova. Ter uma palavra agradável, quando na verdade a palavra de Deus, aquela que viria de Deus, não seria agradável. O texto diz que é para viver em paz e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, ter paz com Deus. Essa paz que eu preciso começar perseguindo em relação ao meu Deus, só vem se eu viver em santificação. A paz com Deus deve ser mais querida que a paz com qualquer pessoa. Mas também devemos nos lembrar que quem bem se relaciona com Deus, necessariamente vai também ter mais facilidade de se relacionar com o seu próximo. Por quê? Porque de Deus vem uma compreensão maior, uma longanimidade maior em relação ao próximo. Às vezes somos muito exigentes, em nossos relacionamentos. Às vezes queremos que o outro se comporte do jeito que nós queremos. Quando você se relaciona com Deus, você compreende que você tem que perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7 ao dia, a ponto de nessa relação com Deus você aprender que se você não for aquela pessoa que perdoa o outro, você também não vai receber perdão de Deus. Quando você se relaciona com Deus, você aprende a perdoar. 1 João capítulo 4, o apóstolo nos diz: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso.
No Novo Testamento, odiar é tão somente deixar de exercer um amor ativo. Amar é necessariamente uma atitude. A maneira mais certa de cultivar a paz, então, é mediante a santidade pessoal. Porque a santidade pessoal nos aproxima. A ausência da santidade pessoal nos afasta. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta da igreja. O pecado nos afasta das pessoas. O pecado nos enche de ingratidão. O pecado nos consome. Claro que a santificação, essa que nos aproxima das pessoas, ela envolve santidade também de propósitos, honestidade consigo e com o próximo, e coisas assim. Há uma afirmativa de Jesus que a gente precisava estar revisando sempre e que tem a ver com isso. Seja, porém, o teu sim, sim, o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Prometeu, cumpre. Marcou, chega na hora. Disse sim a uma promessa, cumpra essa promessa. Ah, mas é difícil, mas eu agora não estou interessado. Mas para quem vive em santidade, sabe que o sim tem que ser sim e que o não tem que ser não. Faça o que você precisa fazer. Talvez a gente pudesse aqui fazer mais uma afirmativa importante. Não deixe que os seus sentimentos te dirijam, porque diz a Bíblia que enganoso, mais do que todas as coisas, é o seu coração. A ausência de paz na igreja, então, vem indicar a ausência de santidade. Quando surgem contendas, sempre haverá manifestações de carnalidade, de interesses próprios, de desrespeito pelos direitos e sentimentos dos outros. Aqueles que estão ali no meio das contendas, equivocadamente, enganosamente se veem exaltados e corretos em seu pleito. Normalmente quem está envolvido em uma peleja diz, eu tenho razão, e não se abrem a que outro os ajude a enxergar a situação. Sempre que alguém ou várias pessoas se mostrarem indolentes em seu desenvolvimento espiritual, estiverem assim, qualquer jeito, não está crescendo, mas para eles está tudo bem. Um número demasiadamente grande de cristãos, como se fossem pessoas mundanas, consideram a igreja como uma instituição que deveria servi-los. Mas a igreja falha nisso, diga diferente. Nós falhamos nisso. Porque a igreja não são os outros, a igreja sou eu, a igreja é você, e cada um de nós é parte da igreja. E se a igreja não faz, é você quem não faz. Se a igreja tem falha nisso ou naquilo outro, a falha é sua. Mas às vezes nós somos levados a pensar na instituição como a nosso serviço. E nós somos então os consumidores. E aí não há um lugar em que de fato vá se consolidar aí o conceito de interesse mútuo. Quando na verdade a gente precisa compreender que a igreja é um ambiente onde nós precisamos nos realizar conforme a vontade de Deus. E como é que isso acontece? Eu cuidando da vida do outro, eu abençoando o outro, eu estimulando o outro, eu ajudando o outro. Seria correta uma hierarquização dos interesses em nível de igreja. Claro, primeiro e acima de tudo a vontade de Deus. Como? Como expressa na palavra de Deus. Acima de tudo a vontade de Deus, e a vontade de Deus como está aqui. Esse é o primeiro valor da igreja, e dito isso, de cada um dos que são componentes da igreja. Em segundo lugar, o interesse e as necessidades do próprio corpo de Cristo, para não dizer dos outros. As necessidades dos outros devem vir antes das minhas. Isso em relação a cada um de nós. E em terceiro lugar, só em terceiro lugar, então, é que interesses individuais, ainda assim dirigidos pelo Espírito Santo, é que podem ter lugar. Paulo tratou disso, sim, lá em Filipenses capítulo 2,
Quando ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A prioridade é, a partir de você, o que é melhor para os outros. A contenda é excelente evidência de que os homens não amam e, portanto, não estão separados para Deus, não estão vivendo em santificação. Deus é amor, é excelente isso. É tanto que o teste exposto por Jesus para a identificação dos seus é simples. Jesus diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mas nós podemos considerar a santificação na forma de consagração a Deus e a princípios espirituais como os próprios meios que criam primeiro a harmonia entre o crente e Deus. Em santificação você está sempre valorizando o estar com Deus. Nesse sentido, irmão, santificação é algo prático, que envolve o nosso modo externo de viver, a partir de nosso modo interno de pensar. A gente precisa compreender que santificação não é algo que você obtém orando, dobrando o joelho, então somente falando, Deus, me dá a santificação. Não, você pode orar sim, com certeza, é muito bom que ore, mas é muito bom que você compreenda que tem passos práticos para você andar em santificação. Com o nosso modo de raciocinar, pela graça colocada à disposição de cada um de nós, porque você não consegue isso sem a graça de Deus, nós podemos então ascender à santificação, ou também podemos nos afastar dela. A escolha cabe a cada um de nós. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, que nós devemos, olha como ele coloca, destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Em Filipenses capítulo 4, Paulo diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Cada um de nós tem uma escolha: ou submete nossos pensamentos a Deus, ou fica vivendo em raciocínios vazios e sua mente ficando obscurecida. Nós precisamos ter cuidado com a qualidade de nossos pensamentos, com a qualidade do amor que praticamos, com a qualidade da harmonia que praticamos no seio da igreja. Algumas pessoas acham que amar é aceitar de qualquer jeito, é apoiar de qualquer jeito. E nessa de apoiar de qualquer jeito, às vezes nós estamos estimulando a separação de Deus, e isso vai contra a nossa santificação. Distante de Deus, o amor degenera. Nós acabamos vivendo de uma forma amigável com as pessoas em torno de nós, conforme elas são. É um risco de você se tornar inimigo de Deus. Daí a importância de nós compreendermos que temos que seguir a paz com todos e em santificação. A santificação dos santos é orientada a partir de princípios que podemos observar então em nosso dia a dia. Devemos controlar os nossos pensamentos. Filipenses 4:8 diz: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Qualifique os seus pensamentos, controla o seu pensamento. Devemos dar passos espirituais conscientes. Lá em Efésios capítulo 4, versos 22 em diante é dito: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos. Primeiro, a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Número 2, verso 23,
a serdes renovados no vosso modo de raciocinar. Lá em Romanos, no capítulo 12, isto é dito também, que nós precisamos renovar o nosso entendimento. A sua mente tem que ser renovada. Será que quem está te atrapalhando de ter maior proximidade com Deus não é o seu jeito errado de pensar? Olha as questões práticas aqui. Muda o seu jeito de pensar, se afaste de qualquer tipo de imoralidade sexual. Lá em Efésios 4:28 vai ser dito: quem roubava, não roube mais. Jeito prático de você ser santo: não roube mais. Não roube o esforço alheio, além de não roubar coisas, não roube ideias, não roube esforço, não retire nada que não é seu. No verso 29 diz que nenhuma palavra inconveniente saia da boca de vocês. Verso 31, afastem de vocês qualquer aspereza, desdém, raiva, gritaria, insulto e todo tipo de maldade. E o último ponto, última afirmativa que a gente extrai desse verso, é que sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. A ideia bíblica é muito clara: você tem que se esforçar por ter paz com todos os homens, mas não pode sacrificar de modo algum a santificação, e precisa entender: a porta continua estreita. Isso envolve mais do que meramente habitar onde Deus habita. Envolve também a transformação dos filhos de Deus segundo a imagem do Filho, de modo que compartilhem de sua natureza e de seus atributos. Misericórdia de Deus é um prazo que Ele vai nos dando para que nós cheguemos à proposta dele. Em 2 Coríntios 3:18 é dito: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A proposta de Deus é te transformar. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Algumas pessoas se apegam a um Deus que é amor, que não é o Deus da Bíblia, da forma como colocam, E dizem: não, mas eu estou aqui vivendo na minha vida, mas Deus sabe do meu coração e Ele vai ter misericórdia de mim. Não, sabe por que você ganhou o dia de hoje? Porque Deus está tendo misericórdia de você. Qual que é a proposta de Deus para você? Que você seja, fala comigo, participantes da natureza divina. Se nós formos em Efésios 4, a proposta de Deus é que você seja perfeito. Se nós formos em 2 Timóteo 3, a proposta de Deus é que você seja perfeito, perfeita. A proposta de Deus é a nossa transformação. Participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ao nos tornarmos esse tipo de ser, que participa da filiação de Cristo, então nós estaremos qualificados a habitarmos na presença de Deus. A chave para tudo isso é a transformação moral, mediante a santificação, conforme esse verso 14 de Hebreus 12 ensina. Concluindo, queridos, primeiro, a importância de nosso vínculo pacífico com todos os homens. E segundo, como fundamento de tudo, a nossa santificação. E essa santificação é uma autêntica mudança moral em nós, que nos torna tipo diferente de ser. Cristo é o primeiro de um tipo especial de ser, um ser transformado por Deus. Mas a partir daí, o desafio agora é que você tem que viver como alguém separado para Deus. Tudo que Deus precisava fazer para nós sermos santos já foi feito. Tudo que o Espírito Santo precisa fazer no nosso dia a dia, Ele faz. Agora fica a nossa parte. Esforçai-vos para viver em paz com todos os homens e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.